tenho falado constantemente e também porque eu sei que é um assunto muito necessário, que é muito importante, né? Assim, gostaria de te convidar para abrir a Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 até o versículos 13, 9 ao 13. Embora eu vou fazer outros comentários, mas eu vou fazer essa leitura mais curta, porque sei que também, senão vai tomar muito tempo, né? Então vamos adiantando. E basicamente o que eu quero falar está dentro desses versículos. Então, Mateus 6, versos 9 até o 13. Todos encontraram? Faz assim com a mãozinha. Lição de casa, já encontraram? Amém. O texto, ou vamos dizer assim, o título dessa mensagem, desse ensino, poderia ser: Senhor, ensina-nos a orar. E eu mesmo coloquei esse título aqui para essa mensagem, né? Para esse ensino da palavra de Deus. Senhor, ensina-nos a orar. Então, lá em Mateus capítulo 6, no verso 9, diz assim: Portanto, vós orareis assim. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Bem, eu já vi muitas vezes e tive a experiência também, né, de ver as pessoas orando esse texto do Pai Nosso de uma forma tão, assim, superficial. Eu vejo, às vezes, você também vê os jogadores de futebol oram esse texto. Às vezes, muitas outras pessoas e até religiões oram esse texto da palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu trabalhei com os atletas de Cristo, lá em Moçambique, eu participava da reunião com eles e muitas vezes trazia ensino para eles. E uma das coisas que eu vi lá e acabei procurando interferir um pouco foi nessa questão dessa oração, porque eles juntavam as mãos assim na hora de sair para o jogo, assim, e falavam assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito... E ficava aquela oração. E eu falei: meu Jesus, que tipo de oração é essa, né? Então, hoje eu gostaria de falar para nós aqui, conosco, né, de que essa oração, irmãos, tem um significado de que esta oração tem uma ordem, entendeu? E algo profundo, aquilo que Jesus ensina aqui. Então, não é apenas umas meras palavras. Não, Jesus trouxe uma estrutura sistematizada desta oração e que nós podemos aprender muito aqui nela. Em primeiro lugar, também dizer que este texto ele é continuação do Sermão da Montanha, né? Quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças no capítulo 5, depois Jesus fala sobre os discípulos serem sal da terra, luz do mundo, e depois vem a continuação, o cumprimento das leis e dos profetas. E por fim, Jesus, na continuação do Sermão da Montanha, Jesus fala sobre as esmolas, a oração e o jejum. Esse é um ensinamento que ele está dando ali aos seus discípulos, ensinando aos seus discípulos, que ficou registrado, né? E por bem o Espírito Santo fez que este ensino estivesse registrado para nós também. Então, nós aprendemos nesse ensino, aprendemos muita coisa aqui de como podemos orar de uma forma mais eficiente ou de uma forma mais eficaz
eu confio muito na oração. E também tenho, acompanhando o pastor Gustavo, nesse tempo que eu estou com ele, eu vejo que ele é uma pessoa que também crê muito na oração, e por isso frisa bem o fato de que nós devemos estar orando, né? E no nosso caso, no CTM, nós ensinamos as pessoas que orem por missões, ensinamos a igreja que ore por missões. E o próprio Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 38, ele diz que nós devemos orar ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Então, quem envia os trabalhadores? É o Senhor da seara, mas que nós devemos buscar, que nós devemos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, este é um ensino que Jesus deixou aos seus discípulos e que, na verdade, é um ensino para a igreja, de como a igreja deve buscar a Deus, de como a igreja deve orar e interceder ao Senhor. Amém? Bom, se você vai ao começo do capítulo 6 aqui, que nós acabamos de ler, você vai ver Jesus falando sobre a questão das esmolas, né? Ele fala assim que nós não devemos ser como os hipócritas, não devemos fazer as nossas esmolas para que as pessoas vejam. Ele falou assim, não como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, ou que dão as suas esmolas para serem vistos, ou mesmo ele diz na sequência que quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Então, às vezes, nós podemos pedir a uma pessoa na igreja, né, orar, ô irmão, ore. Aí o irmão imposta a voz, Senhor meu Deus e meu Pai, eterno Deus, santíssimo, e, né, fica aquela coisa assim, superficial. Então, o Senhor, ele diz assim que não é esse tipo de oração que ele quer, oração para ser vista, uma oração bonita, não é isso. O Senhor quer uma oração especial, né? E ele cita aos discípulos no versículo 6, no verso 6, ele fala assim: mas você, quando orar, entra no teu quarto ou entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu pai, que vê em oculto. Ele fala assim: a consideração com que nós devemos buscar, que nós devemos nos colocar e nos postar diante de Deus na oração, entendemos que Deus é o nosso Pai, né? Não é alguém que tem um armazém, que tem uma loja lá e que nós vamos pedir ou pagar para buscar ou comprar alguma coisa. Não. Ele fala assim que o nosso Pai, que nos vê em secreto, ele nos responde, ele nos atende. Então, a oração é algo que nós fazemos de dentro do nosso coração, com os nossos sentimentos, dentro daquela nossa necessidade, dentro daquilo que nós entendemos em secreto, para conduzir o coração de Deus, para tocar no coração de Deus. E quando nós tocamos pela fé em Deus, Deus vai atuar e Deus vai agir de acordo com a sua vontade naquela oração que estamos ministrando na sua presença. Eu tenho um power de ensino de intercessão, e lá eu coloquei uma definição de oração, né, que não é minha, mas que diz assim, a oração é a fonte natural pela qual nós podemos desfrutar dos recursos sobrenaturais de Deus. Ou seja, a oração é uma forma natural, algo que nós temos aqui da nossa vivência, do nosso dia a dia, em que nós podemos, através desta forma natural, tocar naquilo que é sobrenatural, aquilo que só Deus pode fazer. E isso acontece quando nós oramos por pessoas que estão enfermas, acontece quando nós oramos por pessoas que estão necessitadas, acontece quando nós oramos por outros países que estão vivendo guerras ou que estão vivendo fome, diversas coisas, ou até mesmo por aquela pessoa que ainda não conhece Jesus. Então, quando nós entramos na presença de Deus, no secreto, e nós buscamos ao Senhor e colocamos aquilo que está incomodando o nosso coração e falamos com Ele, Ele vai ouvir a nossa oração. Né? Ele vai ouvir a oração, porque a oração é uma arma poderosa que nós temos para vencer as barreiras. É uma arma poderosa que nós temos para alcançar as metas. Ou seja, a oração é a arma ou a ferramenta mais efetiva
que nós temos para batalhar e para vencer e para ter êxito naquilo que fazemos. Então, nesta noite, eu gostaria de dar para você, dentro dessa estrutura da oração que Jesus nos ensinou aqui, que é a oração do Pai Nosso, 3 passos que Jesus nos mostra aqui. 3 passos para uma oração eficaz. Então, a primeira coisa que nós entendemos aqui, que Jesus, quando ensina aos seus discípulos a orarem, nos ensina a nós também, como você deve orar, como devemos orar. Porque a minha oração pode ser atendida, e Tiago diz que há orações que não são atendidas porque pedem mal, né? Em outros lugares, Jesus falou assim, você tem que orar de acordo com a vontade de Deus, tem que orar no nome de Jesus. Então, há alguns elementos, mas há 3 coisas aqui importantes que, o primeiro, nós devemos entender que a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós oramos, e é o que Jesus está ensinando aqui, é colocar a Deus como centro das nossas orações. Colocar a Deus como centro das nossas orações. E até o cântico que nós cantamos ali, a irmã fala, esqueci o nome da irmã que canta aquele cântico, né? Eu não adoro a Deus só por aquilo que ele faz, mas eu o adoro por aquilo que ele é. Então, ela está falando de uma coisa, me ajudou até aqui na minha pregação, aqui no meu estudo, né? Eu não adoro a Deus simplesmente por aquilo que ele pode fazer, mas adoramos a Deus por aquilo que ele é. E Jesus mostra isso. Ele fala, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja seu nome. Então, nós oramos a quem? Ao nosso Pai. Né? O que é um pai? É aquele que está disposto sempre a atender o filho nas suas necessidades, a não ser que o filho tenha uma exigência desproposital, né? Despropositada. Então, o pai vai talvez dizer, não, meu filho, agora não dá para fazer isso. Mas o normal de quando o filho chega ao pai para pedir e ele faz um pedido adequado, o pai vai se prontificar a atuar, a agir. Então, Jesus ensina isso. E existem 3 coisas nessa primeira parte da oração que nós podemos entender quando nós colocamos Deus no centro das nossas orações. A primeira coisa é que Deus, ele é digno de ser adorado. A primeira coisa, chegar na presença do Senhor, Jesus diz que nós devemos adorar o Senhor, dizer a ele palavras que exalte o seu nome. E ele diz, a primeira coisa, santificado seja o teu nome. Por quê? Porque Deus é santo. Ele diz, santo seja o Senhor, apresentar-se na sua presença, reconhecer a sua santidade, reconhecer que Deus é um Deus eterno, reconhecer que Deus é um Deus imutável, reconhecer, como disse o pastor agora há pouco, eu estava vendo a live do treinamento, né? E o pastor estava ministrando, ele falou assim, que nós temos que reconhecer que a palavra de Deus é absoluta. Deus, ele é absoluto. Então, nós temos que reconhecer, exaltando ao nome do Senhor. Chegamos na presença do Senhor para adorar o seu nome. Não apenas por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é, o Criador de todas as coisas, aquele que pode sustentar todas as coisas. Por isso, Jesus diz, santificado seja o teu nome. E na sequência, ele fala, seja feita a tua vontade. Que quando nós chegamos diante dele, o adorando, nos submetendo à sua vontade, nos entregando a ele, certamente, irmãos, que ele vai ver e não vai ver orgulho em nossas palavras, não vai ver altivez na nossa voz, não vai ver nada disso, ele vai ver alguém chegando para o adorar, alguém se submetendo à sua vontade. E também, essa segunda coisa que nós não podemos nos esquecer, irmãos, é de ser gratos. E eu me lembro uma vez o pastor Gustavo pregou lá sobre a gratidão, falou sobre a gratidão na igreja, aquilo não me saiu da mente. Por quê? Porque uma das coisas mais importantes, irmãos, é ser grato. Né? É ser grato. Se uma pessoa te faz algo, te
vamos dizer assim, te beneficia, o seu coração tem que ser eternamente grato por aquilo, né? Não que a pessoa tenha feito para receber isso, mas o nosso coração tem que ser assim, principalmente diante de Deus, né? Expressar agradecimento por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, por aquilo que Ele tem nos dado, sermos pessoas gratas, desde o momento em que nos levantamos, que abrimos nossos olhos e que nós acordamos porque o Senhor permitiu. Ele permitiu que nós abríssemos os nossos olhos e que tivéssemos mais um dia de vida, mais uma oportunidade para melhorarmos, mais uma oportunidade para perdoarmos, mais uma oportunidade para colocarmos a nossa vida na presença de Deus. Então, adorar ao Senhor com submissão, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele nos tem dado. Isso é aquilo que Jesus está nos colocando aqui. Assim que você tem que orar, Jesus diz. Adorando, agradecendo e o louvando. O louvor, a alabança, o louvor, é quando nós reunimos todos os feitos de Deus, tudo aquilo que Ele é, e nós apresentamos isso em palavras, né, em cânticos, apresentamos na sua presença. Então, quando nós chegamos à presença de Deus, a primeira coisa que fazemos, até mesmo no nosso culto, né, dominical, ou os cultos que fazemos, a primeira coisa que nós fazemos é louvar o seu nome, é exaltar a Ele através das palavras. Então, essas coisas, esses pontos são importantes quando nós nos apresentamos a Deus. Quando nós colocamos a Deus como centro da nossa oração, quando nós chegamos diante da sua presença, adorando o seu nome, né? Agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, tem nos dado, e colocarmos tudo isso apresentando a Ele em atitude do louvor, né? Apresentar a Ele com lábios de louvor, bendizendo e exaltando o seu nome. Então, isso é o que Davi fez quando ele carregava a arca feliz, pulando e saltando, louvando o nome do Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor é digno, Ele merece toda a honra, toda a glória, para todo sempre. Então, essa é a primeira parte da oração que Jesus nos ensina. Então, orarmos de uma forma com entendimento, orarmos intencionalmente, orarmos com entendimento. Então, nós precisamos saber como chegarmos na presença do Senhor. Para conversarmos com alguém, se você vai na casa de alguém para pedir um dinheiro emprestado, você já chega lá meio assim, né? Com certo jeito e tal, para depois chegar naquele seu pedido. Então, imagina na presença de Deus. Não chegamos de qualquer maneira, irmãos. E Jesus ensina ali. Vocês não podem ser como os gentios, falando vãs repetições, falando coisas sem nexo. Não. Vocês têm que se apresentar e têm que expressar aquilo que realmente você sente, aquilo que realmente você conhece de Deus. Então, por isso Jesus falou assim, vocês vão orar assim, Pai Nosso, reconhecendo a Deus como nosso Pai, né? Que está no céu, Deus está no seu trono, e santificado seja o teu nome, Ele é santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A vontade de Deus prevalece. A vontade de Deus tem que prevalecer na nossa oração. E Jesus, no Getsemane, ele disse, se possível for, Pai, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aí é que está. Orarmos segundo a vontade de Deus. O que é isso? Orarmos alinhados com a palavra de Deus. Quando nós oramos de acordo com a palavra de Deus. Então, nós oramos a palavra de Deus. E nós oramos a palavra de Deus, já saímos na frente. Porque já saímos com a certeza de que vamos ser abençoados, de que vamos ter vitória. Porque o nosso Deus, ele ouve a sua palavra. Então, a segunda parte, ele fala até aqui, sobre a nossa apresentação diante do Senhor. Mas a segunda e a terceira parte, ele fala assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amém? Irmãos, até aqui tem alguma pergunta? Alguém quer interferir, falar alguma coisa? Se tiver alguma colocação, Adércio, pastor, Elvis? Não. Não, pastor. Não, pastor, de boa. Pastor Gustavo?
Tá bem? Amém. Qualquer erro aí, pastor, você me dá aquela corrigida aí, viu? Amém. Embora que praticamente, né, eu estou falando o texto aqui da palavra de Deus, então não é nada assim extraordinário, né? Mas, infelizmente, mesmo assim estando tão claro, muitas vezes, até nós mesmos, não oramos de acordo com a palavra, né? Então, nós temos que prestar atenção nisso, para que nós oremos com sabedoria, para que oremos dentro da palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor, para que nós possamos ver as nossas orações sendo respondidas. Então, no segundo ponto que eu gostaria de falar, quando Jesus passa, né, da parte em que ele está se dirigindo na oração que nós devemos nos dirigir ao Pai, ele passa para nós. A segunda parte, ele fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Opa! Aí já são coisas do nosso interesse pessoal. Maria, abre aí para a Júlia entrar, por favor, está latindo. Então, são coisas do nosso interesse pessoal. O que é uma coisa do nosso interesse pessoal? Né? O pão nosso de cada dia, por exemplo. Então, quando nós começamos a orar aqui no versículo 11, entrando nessa parte, nós já saímos de uma apresentação na presença de Deus, uma adoração que fazemos a Ele, e nos posicionamos diante dele em humildade e submissão, para, então, fazermos aquele pedido. Quando nós vamos à casa de uma pessoa, nós nos apresentamos, falamos de muitas coisas, depois nós viemos ali para dizer, olha, eu vim aqui porque eu gostaria de te falar isso, gostaria de fazer isso. Ninguém chega de imediatamente já no dono da casa já pedindo aquilo, né? Normalmente nós temos um certo cuidado, né? Então, mas essa segunda parte fala assim, da oração, nos coloca a nós mesmos como o centro das nossas orações, como aquele que deve ser beneficiado na oração. É quando nós fazemos uma petição, né? E uma petição por provisão, por exemplo, né? Quando Jesus fala, dá-nos o pão de cada dia, isso envolve muita coisa, né, irmãos? O pão nosso de cada dia, ele simplesmente não aparece assim, como na multiplicação dos pães. Para nós, esse pão nosso cada dia, ele pode, desde lá do Éden, ele custa suor, ele pode custar lágrimas, ele pode trazer cansaço, porque para conquistar esse pão nosso cada dia, nós temos que sair de manhã cedo, nós temos que voltar à noite, para alcançarmos, pelo trabalho, aquilo que Deus quer nos dar, ou a bênção de Deus para a nossa vida. Então, Jesus até nos diz que devemos buscar primeiro ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, seu reino em primeiro lugar, porque Ele vai nos abrir as portas, Ele vai prover nas nossas vidas. E então, quando nós nos preocupamos em servir ao Senhor, em adorá-lo, Ele vai cuidar de nós, preparando para que as nossas necessidades sejam supridas, né? Como está lá em Filipenses 4:19, né? Que o Senhor, segundo as suas misericórdias, vai prover todas as nossas necessidades. E aqui, então, nós entendemos isso, que quando nós olhamos para Deus, confiando e sabendo que Ele tem o poder para prover, Ele vai abrir portas na nossa vida. Para alguém que está desempregado, quando nós chegamos diante dele, essa é a hora, né? De nos colocar e falar, Senhor, eu realmente preciso de um trabalho, Senhor. Eu realmente preciso que o Senhor abra uma nova porta, que o Senhor me promova naquele lugar, eu preciso receber um pouco mais. São coisas que nós vamos falar ali da nossa intimidade com Deus, aquilo que nós precisamos, né, de apresentar ao Senhor. Então, são coisas relativas à nossa vida, à nossa casa, ao nosso dia a dia. Né? Senhor, eu preciso da tua cura, eu preciso do teu milagre na minha vida, né? E ele ainda coloca, Jesus ainda coloca, uma coisa relativa a nós, que está ligada ainda ao Senhor, que é perdoa as nossas dívidas. Olha, o Senhor perdoando as nossas dívidas, ou seja, aí podemos colocar muitas coisas, né? Quando nós nos colocamos diante dele para pedir perdão, Senhor, perdoa a minha ingratidão, Senhor, perdoa porque eu
tenho errado, perdoa-me. Então, ainda está dentro do âmbito, a nossa oração aqui, dentro das nossas necessidades. Nossa necessidade de perdão, de restauração da nossa comunhão com Ele, o nosso pedido de provisão, aquelas coisas que nós precisamos no dia a dia, né? A bênção dele para nós. Então, isso é o que ele nos coloca aqui. Mas na sequência, é o terceiro ponto. Primeiro, a nossa oração, quando Deus está colocado como centro da nossa oração, depois nós mesmos como o alvo da nossa oração. E o terceiro, quando nós oramos pelos outros, quando oramos pelas outras pessoas. Então, quando oramos pelos outros, interessante, irmãos, depois tem a continuação também no versículo 14, ele diz assim, que esse ponto, quando nós oramos pelos outros, nós chamamos de intercessão, é quando as outras pessoas são o centro das nossas orações. Ele fala assim, ele coloca um pedido de perdão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha só, o Senhor nos dá uma condicional aqui, que ele vai perdoar as nossas dívidas da mesma forma como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não tiver um coração perdoador, um coração pronto para isso, sem reservas, nós corremos o risco de ficarmos também sem que as nossas dívidas sejam perdoadas, né? Então, em relação às pessoas, a primeira coisa que nós temos que aprender é que nós temos que liberar perdão, incondicionalmente. E quantas vezes for necessária, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, da mesma forma como nós perdoamos os outros. Então, essa é uma condicional para nós. Então, mesmo em relação às outras pessoas. Então, isso é importante, porque o perdão, ele libera o nosso coração. O perdão nos traz liberdade. Nós não podemos carregar sobre as nossas vidas, carregar em nosso coração sentimentos que atam pessoas às nossas vidas, né? E nós levantamos de manhã e carregamos aquela pessoa conosco o dia todo lá, porque estamos pensando naquela pessoa, que eu não vou perdoar essa pessoa porque ela não merece ser perdoada. Eu não vou perdoar essa pessoa porque ela me fez muito mal. Não, Jesus no ensino sobre perdão, ele não coloca condições, e nós temos, é uma obrigação nossa perdoar. Jesus nos manda perdoar. Então, isso é um relacionamento, né, nosso também com as outras pessoas, nosso com Deus e nosso com as outras pessoas. Então, essa terceira parte. Então, Jesus ensina-nos que quando nós liberamos perdão, o Senhor vai nos guardar, irmãos. Nós não vamos cair em tentação. Ele diz assim, você pode fazer o seu pedido de proteção na medida que nós perdoamos as pessoas. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, Senhor. Então, é uma oração completa. Então, nos seus sentidos, nas suas entrelinhas, dentro do seu contexto, tem todas essas coisas. E, às vezes, as pessoas oram assim, mecanicamente, superficialmente, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, a nós teu reino, é filho... Aquela oração, tipo, que Jesus ensinou a não fazer. Oração gentílica, oração hipócrita. Porque nós pensamos que vamos fazer isso aí, como entendia uma pessoa lá em Moçambique, que nós íamos ganhar o jogo. Ele falou, pastor, hoje você tem que ir para o estádio, pastor, senão nós não vamos perder esse jogo, vamos lá para a gente ganhar esse jogo. Aí eles queriam fazer essa oração dessa maneira e achavam que isso ia dar condição para eles ganhar o jogo. Eu falei, mas não é assim que vocês vão ganhar o jogo, não é dessa maneira. Vocês precisam de muita preparação, vocês precisam de muitas outras coisas para que vocês ganhem o jogo. Mas uma coisa é certa, que nós podemos pedir ao Senhor que nos dê proteção, né? Que não nos deixe cair em tentação, que não nos deixe ser vencido pelo mal. E o Senhor Jesus ensina aí na oração que nós podemos pedir isso para nós e para as outras pessoas. Pedir ao Senhor, diante da sua presença. E essa condicional do perdão ainda continua no versículo 15, onde ele diz assim, se porém não perdoares ou não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Para frisar, repetindo, Jesus ainda termina no versículo 14,
quando ele termina a oração, ele faz esse comentário. Olha, você quer ser perdoado? Então você deve perdoar os homens, senão o seu Pai Celeste não vai te perdoar. Então, esse é um ponto, irmão, que falta muito nas nossas vidas, no meio da igreja, nas famílias, que é a questão do perdão, e que as pessoas demoram para perdoar. E a palavra assim diz assim, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, né? Então, é um ensino que Jesus dá aqui, de uma forma que vai fazer com que nós possamos viver uma vida de vitória, uma vida de felicidade, uma vida com paz, uma vida com alegria no coração. É quando nós liberamos do nosso coração tudo aquilo que traz peso, tudo aquilo que traz confusão na nossa mente, tudo aquilo que é de mal dentro do nosso ser, nos nossos sentimentos. Então, nós ficamos livres, uma vez que nós deixamos o Espírito Santo trabalhar a palavra de Deus na nossa vida, começando o nosso coração, na nossa mente, até o nosso espírito. Então, seremos ministrados pela palavra de Deus. E quando nós intercedemos por outras pessoas, é quando nós nos colocamos no lugar daquela pessoa. Nós temos empatia com o problema daquela pessoa, com a sua dificuldade. Então, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Esse é o papel do intercessor. Aquele que se coloca no lugar do outro, para defender a causa do outro. E a palavra diz assim, para terminar, eu quero terminar com o livro de Jó, 42:10, que diz assim, e o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro em tudo aquilo que antes ele tinha. Tudo aquilo que ele perdeu dos seus bens, tudo aquilo que ele perdeu, Deus acrescentou em dobro para ele. Então, Jó tinha perdido tudo, mas quando ele orou pelos seus amigos, ele demonstrou um coração perdoador. Quando ele intercedia pelos seus amigos, a palavra diz que naquele momento o Senhor mudou a sua situação. Então, quando nós temos um coração assim, irmãos, que não é egoísta, um coração que não tem apenas interesse próprio, mas que nós temos interesse, em primeiro lugar, pelas coisas de Deus e também pelas outras pessoas, Deus vai mudar a nossa situação. Deus vai nos prosperar, Deus vai nos abençoar, Deus vai trazer paz, Deus vai trazer saúde, porque é disso que nós precisamos. E é o que o Senhor pode fazer por nós, colocarmos-nos no lugar de outro. Então, se nós estamos bem, temos dinheiro, temos trabalho, temos comida em casa, temos uma família abençoada, mas há outro que não tem, então, irmãos, eu vou fazer isso, me colocar no lugar dele, para que ele também possa conseguir e conquistar isso também, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Gustavo, por essa oportunidade. Eu gostaria muito, quero muito que nós possamos alcançar a Deus com sabedoria em nossas orações, orando a vontade dele, fazendo as coisas segundo a sua vontade. Olá, Amém, irmão? prazer Deus estar abençoe, falando pastor. com você nesse dia. Meu nome é Nivaldo, Alô? sou pastor da Igreja de Deus Conectada em Cristo. Alô? Alô? Acho que Alércio? você colou alguma outra... Meu nome é Nivaldo. A esperança que temos, nos manter na presença de Deus, nos manter buscando em oração, Ele vai tocar na sua vida e que o milagre dele vai acontecer na sua vida.